Aqui neste canal eu falo sobre diversos assuntos relacionados com posicionamento. Ontem, inclusive, eu acabei gravando um vídeo que foi totalmente tenso, delicado, bem importante. Hoje eu quero trazer algo um pouco mais leve, que vai ser falando um pouco da minha trajetória, um pouco da minha infância, como que foi meu crescimento, como que foi quando eu era pequeno e tudo mais. E sobre o último vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre do porquê o homem ele deve se tornar um homem perigoso. Eu desenvolvi uma excelente narrativa. Eu gostaria que você estivesse acompanhando também. Esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui agora, que eu estou falando sobre um pouco do como foi a minha infância e tudo mais, eu não tenho uma cronologia certinho, vai ser um pouco aleatório, talvez eu vou voltar, mas eu vou falar um pouco do basicamente como que foi o meu crescimento, como foi crescer com os meus irmãos, como foi o convívio com os meus pais, como que foi a parte da escola que eu sofri bastante bullying na escola, mas teve muitas outras coisas boas também e que eu levo como aprendizado. Então, se você não está com pressa, se você quer saber um pouquinho mais da minha história, um pouco mais da minha trajetória, pegue sua água, o seu chá, o seu café, fique bastante à vontade. Hoje é um dia extremamente ensolarado, sabe? Hoje eu estou de folga do trabalho também, consigo produzir algo com um pouco mais de calma, só que o teor deste vídeo é que exatamente venha ser algo um pouco mais leve, sabe? E até para quem quer saber um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Bom, eu sou o terceiro irmão mais velho, somos em 7 irmãos. Todos os irmãos são do mesmo pai e da mesma mãe. E a sequência dos nomes é Beatriz, Leandro, Alexandre, eu, o terceiro, depois Eduarda, Yasmin, Renato e Jean. Os meus pais, eles eram goleiros e antigamente era uma época bem difícil, bem diferente dos tempos em que nós vivemos hoje. Para quem não sabe, oleiros são trabalhadores que produzem tijolos para construções, trabalhavam em olarias. E a minha mãe, durante um tempo também, ela foi empregada doméstica e ela também trabalhava na parte de agricultura. Ela veio muito forte dessa parte de agricultura. Ela apanhava laranja, milho, algodão, cara, várias coisas. Tudo que envolve agricultura, até café, durante um tempo ela trabalhou com isso. Então, eu e meus irmãos, toda a minha família, assim, que viemos de grandes trabalhadores, pessoas que trabalhavam muito, era em um contexto de extrema dificuldade, de bastante dificuldade, porque eram outras épocas, eram outros momentos, então eu e meus irmãos, a gente cresceu basicamente com tudo que a gente tinha. Os alimentos, as coisas mais básicas possíveis. Mas também um clássico, não sobrava nem muito, nem pouco, cara, era uma pobreza bem forte, assim, mesmo que meus pais, eles lutavam muito e deram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham também. E, cara, falando um pouco do período da escola, eu estudava numa escola de Alma Forjás, em que ela era de período integral. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía da escola 15 para as 4 da tarde. Meu Deus do céu, era muito tempo na escola. E na época, quando eu era criança, até se divertia muito, porque tinha bastante aula vaga. Exatamente, aí o que acontecia? Os professores mandavam a gente para poder fazer futebol, colocava a gente em alguma educação física, com outros alunos de outras classes e tudo mais. E pra gente, na época, a gente se divertia muito, porque, meu Deus, o professor faltou, não vai ter aula, já pegava bola, cara, já ia pra lá, já ia brincar, se divertir. E hoje entendendo que essas aulas vagas eram por conta que os professores faltavam, mas hoje entendendo, caramba, cara, um funcionário público, uma pessoa que trabalha para o Estado, faltava, então a educação não foi tão investida. Hoje com essa visão, né? Mas eu lembro que eu era muito nerd na escola. Eu era o famoso CDF, conhecido como cabeça de ferro. Eu ficava ali na classe, não perdia nenhum dia de aula, fui representante de turma. E sabe, cara, essa parte de bullying que eu sofri bastante assim na escola, é uma coisa que eu não me orgulho muito de contar, mas aconteceu, eu era criança, e é até bom com que eu venha estar falando isso para, às vezes tem pessoas que se identificaram e que passaram pela mesma coisa. Era tempos assim que, por exemplo, a professora passava um dever,
E como eu era bem pequeno, eu ficava lá na frente, eu tinha muito medo de me relacionar com os outros meninos, porque, cara, as molecadas brigavam muito, batia, xingava, então eu não era do fundão, eu ficava na frente, junto com a molecada ali da frente também que estudava, que levava a sério, junto com as meninas também, a gente fazia os nossos grupinhos, e quando chegava esses valentões lá, os bambambam da classe, os que sentavam no fundo, ele, sabe, queria colar, sabe, falava para fazer um trabalho, queria colocar o nome, o cara não ajudou em nada, e eu não concordava com isso. E eles me batiam, cara, eles me batiam na escola. Eu era bem pequeno, magrinho, franzino, sabe? Cara, era muito medroso, eu ficava... eu sentava bem na frente, quase que em cima da professora lá, sabe? Com a mesinha bem do lado mesmo. Eu amava estudar e estudo até hoje. Ler, escrever, me aprimorar cada vez mais, novas coisas. E acontecia muito isso por conta de não compartilhar a matéria, por conta de não querer colocar o nome do aluno no grupo lá, sendo que ele nem fez nada, nem apresentou, não escreveu nada, só colocou o nome. Eu apanhava por conta disso, cara. Nossa, era bem chatão isso. E outras ameaças que aconteciam na escola, sabe, de apanhar, cara, foi bem zoado. Então sofria bastante ameaça, era bastante zoado e eu não conseguia, eu não levava as coisas na brincadeira como levo hoje, da famosa esportiva, de brincar, de dar risada também, depois aí você pode zoar outra pessoa também. Eu não tinha essa liberdade, porque era uma criança, não tinha tanta habilidade emocional como tenho hoje, de poder saber discernir o que é brincadeira, o que não é brincadeira. Ah, se estão brincando comigo, eu também posso brincar. Então você, sabe, entra naquela brincadeira esportiva mesmo, e que é saudável, não é para ofender, não é para humilhar. Mas, cara, período de escola para mim foi bem conturbador nessa parte. Mas em outras partes, como tinha muitas partes boas também, eu me destacava muito como aluno. E quando tinha as reuniões de escola, quando tinha as reuniões, a minha mãe ela ia para lá e ela voltava orgulhosa, cheio de elogios que os professores davam. Caramba, seu filho isso, cara, era só 9 e 10 as notas, 9,5 e 10. Então, o comportamento, os professores passavam um trabalho. Irmão, tinha trabalho que eu já conseguia já entregar já no dia seguinte, tinha trabalhos que eu já conseguia, por exemplo, já realizar no mesmo dia. Como era período integral, tinha bastante tempo ali na escola, o professor passava o trabalho que era para copiar de um livro ali, tinha tantas páginas, e era logo pela manhã, e a gente ia ter uma outra aula com ele ali pela tarde, então eu já conseguia entregar. Como o nosso tempo de recreio era um pouquinho mais longo, ou eu ficava na biblioteca, ou eu ficava no pátio, ou eu ficava em um lugar ali onde tinha umas mesinhas para poder estudar, tudo adiantando o trabalho. Cara, era muito legal, porque eu me reunia com o pessoal que também fazia a mesma coisa. Pô, eu me divertia pra caramba, cara, era muito nerdola. Ainda mais assim quando tinha alguns companheiros também que tinha essa mesma vibe, umas meninas que ficavam lá na frente, umas molecadas também. Eu lembro de alguns até hoje, então eu tive bons momentos ali na escola, foi muito legal. Para poder me apresentar, assim, eu já não manjava tanto. De vez em quando eu ainda tenho algumas dificuldades com a gagueira. Quando era criança era menor ainda, porque era mais ansioso, era mais introvertido. Aí tinha a parte do bullying também, que eu tinha medo de contar para algum professor que eu estava sofrendo bullying. Eu não contava para os meus pais que isso estava acontecendo. Eu não contava isso. E de verdade, cara, era uma coisa porque eu era ameaçado se eu contasse. E era criança, imagina, eu não queria apanhar, sabe? E eu apanhei na escola, cara, apanhei. Já me meti em algumas brigas também, algumas eu consegui me defender, mas as outras por conta de ameaça na sala de aula. Eu não dedurava, eu não coisava nada, mas por conta de, sei lá, cara, acho que o meu jeito mesmo, eu sofri ameaças. Na escola, educação física, eu não era muito bom em futebol, mas eu gostava de estar lá junto. Correndo, jogando vôlei, basquete, futebol, queimada. Nossa, eu amava jogar queimada na escola. Então eu tive bons momentos. Foram momentos muito bons, foram momentos extraordinários. Agora, mudando um pouco de assunto dessa parte de como que foi a parte na escola, na parte sim de criação, eu me lembro que durante alguns anos, eu e meus irmãos, a gente morava em um sítio, em uma fazenda, que fica lá no interior de São Paulo, cidade de Porto Ferreira.
Era um pasto enorme, gigante, com vários animais, várias plantações, muita vegetação, e eu e meus irmãos, a gente cresceu em total exposição com a natureza, em total exposição com brincar, com se sujar, cara, brincar em rio, em lago, subir em pé de árvores para poder pegar frutas. Então a gente teve uma infância muito boa, a gente teve uma infância muito saudável. Nada de preso com o telefone, porque na época tava lançando ainda, era aquele de abrir e fechar, uma ligação era muito cara. Então a gente teve uma infância muito boa, a gente brincava muito, se divertia muito, aprontava muito. Meu Deus, os meus pais, principalmente minha mãe, viviam numa preocupação que só. Preocupação de mãe, né? Mãe é mãe, então... Mas a gente teve uma infância com muita liberdade. A gente, por exemplo, eu e meus irmãos, a gente pescava em riachos, a gente pescava com meu pai, a gente... Cara, tantas memórias boas, tantas lembranças boas. A gente morava em um pasto, nesse pasto, que era da Dona Dita Mutinelli, o nome, inclusive, e era um pasto muito verde, e tinha muito cavalo, muito boi, muita vaca, muito bezerro. Então a gente teve contato com muitos desses animais, com porco, com galinhas, com cavalo, a gente ajudava a tratar das criações. Tinha também horta, a gente também cresceu tendo bastante contato com terra, sabe, de andar descalço no pasto, brincava, irmão, e tinha muitos carrapatos, sabe aqueles carrapatinhos estrela? Meu Deus, a gente olhava o nosso corpo assim de noite quando a gente ia tomar banho, nossa mãe olhava assim, cheio de carrapato entre os dedos, carrapato nas costas, nas partes íntimas, de vez em quando a parte ali da virilha também, porque ele é bem pequenininho, ele é o carrapatinho estrela. Meu Deus, isso era maravilhoso. Eu posso dizer que eu fui muito privilegiado, eu e meus irmãos, a gente foi muito privilegiado em nossa infância. Poucos tiveram problema de saúde, porque a gente estava em contato com a natureza, a gente teve uma infância muito saudável. Nesse quesito dos nossos pais deixarem a gente sair, brincar, se divertir, se sujar, cara, se machucar, joelho ralado, então a gente teve muito contato com isso. E para o crescimento de uma criança, para o desenvolvimento dela, a gente sabe o quão isso é importante. Isso faz a total diferença na criação daquele ser humano. Que inclusive hoje é uma das coisas que eu amo muito. Eu amo estar em contato com a natureza. Eu amo, cara, caminhar aqui pela praia, nadar, tomar sol. A gente teve uma infância em que a nossa saúde, a gente tem uma saúde muito forte. Cara, eu não tenho nenhuma limitação com nenhum alimento, como de tudo, uma saúde muito forte. Então tudo isso teve impacto lá atrás, por conta da nossa criação. Alguns problemas maiores começaram a surgir depois que a gente foi atingindo, digamos ali, dos 10 aos 12, depois foi até os 15, 16 anos. Foi a parte da adolescência. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 10, 11 anos, e aí começou acontecer muitas coisas ruins na minha família. Meus irmãos, cada um foi para um lado, minhas irmãs foram criadas partes com a minha tia, alguns irmãos ficaram com o meu pai, eu fiquei um tempo com o meu pai, depois eu morei um tempo com a minha mãe também. E, cara, essa parte começou a ser bem zoada, porque eu fui vendo o impacto que foi tendo na criação da adolescência, na formação, entrando na fase de ser adulto. Eu pude ver os impactos disso, muitos problemas emocionais, traumas, e eu sei, parece que é frescura falar sobre isso, mas não, isso tem um grande impacto, e hoje eu tenho a visão um pouco melhor sobre isso, de que a formação da criança, de como que ela é impactada na infância, na adolescência, isso vai repercutir no ser humano em que ela vai se tornar. E hoje eu vejo muitas coisas assim que eu vejo na minha vida, foram coisas que aconteceram na escola, coisas que aconteceram na minha família. Então isso tem impacto sim no ser humano Alexandre hoje, assim como no impacto na vida dos meus irmãos também. Mas isso se deve a um crescimento também, porque todos nós estamos aqui para aprender. Os meus pais, eles foram limitados ao acesso a conhecimento, de informações, sabe, de educar os filhos de uma maneira melhor, como a gente vê hoje, que está sendo muito melhor do que era antigamente, porque as demandas de antigamente eram diferentes. Hoje você pode pegar, você pode estudar, você pode trabalhar remotamente, você pode pegar, você pode investir o seu dinheiro. O acesso a informações do mundo, ele é muito mais aberto na palma da sua mão do que era antigamente. Cara, os meus pais, eles tinham que trabalhar porque senão a gente morria de fome. Os meus pais, eles não fizeram um curso técnico, estudaram até no máximo 3ª, 4ª série,
eram alfabetizados, mas até com algumas limitações para leitura, para poder escrever, sabe, de poder escrever algumas palavras, e eu via isso. Mesmo adolescente, eu já tinha essa visão. Por exemplo, tinha que escrever tal coisa, eu sabia escrever, aí quando meu pai ou a minha mãe, eles iam escrever, eles escreviam errado. Então hoje eu entendo isso se deve à educação que eles tiveram. Mas eu não tenho dúvidas, cara, eu jamais faria um documentário aqui, um relato falando que a minha vivência, que a minha infância, ela não foi boa, ela foi ótima. Ela foi espetacular na medida em que os meus pais, eles puderam nos entregar. Todos os meus irmãos receberam a mesma educação, a mesma criação, debaixo do mesmo teto, mesmo chuveiro, mesmo quarto, quase que as mesmas roupas, porque o irmão mais velho, somos todos irmãos escadinha, diferença de 2 anos, 1 ano e meio, então quando a roupa de um já estava ficando pequena, tinha o irmão menor, que a roupa desse que estava grande já se encaixava pro menor. Então, cara, a gente cresceu muito assim, cara. Eu cresci usando as roupas do meu irmão mais velho, e o meu irmão menor do que eu foi usando as minhas roupas, porque eu crescia e ele estava crescendo. Cara, foram bastante dificuldades, assim. Eram outros tempos, uma outra realidade. Mas daria para fazer um vídeo tão vasto para falar de tantas coisas boas. Aqui eu estou trazendo um documentário, não estou falando de coisas ruins. Estou trazendo um relato de como que foi parte da minha infância, do meu crescimento, da minha adolescência, como foi conviver com os meus pais, como foi conviver com os meus irmãos. Hoje eu já não convivo mais com eles, eu estou em uma outra cidade, em um outro estado, futuramente em uma outra nação, estou tocando com a minha vida, assim como os meus irmãos, eles estão tocando com as vidas deles também. Cada um já morando em um lugar, se casando, já tendo filhos, cada um está seguindo a vida. A minha mãe, ela já não se encontra mais aqui, ela morreu em 2022 por conta de um câncer e tudo mais. Foram quase 2 anos ali de bastante tratamento, de bastante sofrimento. Mas eu sou eternamente grato pela formação como ser humano que eu tive. Tive muitas coisas boas na escola. Outro período da minha vida que foi bem interessante, que me formou bastante, que até mostra a disciplina que eu tenho hoje na minha vida em relação aos treinos, de ser um ser humano mais coerente, com um caráter mais solidificado. Eu treinei ginástica olímpica durante quase 10 anos. Eu saía da escola e eu ainda tinha tempo para mim treinar. Eu entrei na ginástica quando eu tinha 9, 10 anos. Eu treinei durante quase 10 anos da minha vida, ininterruptamente. Eu lembro que eu saía da escola, a minha vida era no ginásio. Eu corria no ginásio, tinha aulas de atletismo, tinha natação, tinha basquete, tinha futsal, inclusive também tinha a ginástica olímpica, tinha capoeira à noite. Então os meus pais, inclusive a minha mãe, ela podia ficar bastante tranquila, bastante despreocupada, porque onde está o Ju? Me chamava de Ju, né? O meu último nome é Júnior, então me chamava de Juninho. Então, o Ju tá no ginásio treinando, então eu sabia que eu não estava levando esta preocupação para os meus pais, porque além de estudar, além de ser um excelente aluno, um excelente estudante, eu fazia meu dever de casa, me destacava na escola, depois eu ia treinar. Então, cara, minha infância ela foi maravilhosa, minha adolescência eu pude aproveitar muito, porque eu estava na escola, eu ia bem, depois eu ia treinar, só que na época eu não sabia do impacto daquilo que estava causando na minha vida em relação ao esporte. Eu estava ali em um ginásio treinando o meu corpo, minha mente, minhas habilidades. Eu estava em um local extraordinário, em um ginásio, tinha professor, estava em contato com outras crianças, então foi extraordinário. Foi maravilhoso poder ter a infância que eu tive. E o esporte foi... Depois eu pude ver o impacto que o esporte ele causou na minha vida hoje futuramente. Mais resiliente, não é qualquer coisinha que me abala, não é qualquer coisinha que eu desisto, não é qualquer coisinha que eu fico reclamando, não é qualquer coisinha que eu já deixo, não, cara, eu sou muito perseverante, eu sou muito persistente, porque o esporte me marcou nisso. A ginástica olímpica, por conta que tem vários movimentos, tem muita coisa que você precisa aprender e se desafiar, e precisa de bastante coragem, porque você faz movimentos arriscados e que uma coisa errada você pode, por exemplo, quebrar um braço, quebrar uma perna, quebrar um dedo, o pescoço. Então é um esporte de risco. E, cara, eu vejo quão corajoso eu sou em muitas coisas.
Sabe, a persistência, a disciplina, a garra, a constância, a repetição, o ir e fazer e continuar. Então são coisas que o esporte me condicionou hoje como ser humano. O esporte me educou, a escola me educou, os meus pais me educaram muito também. Mesmo que muito limitado por conta de uma falta de habilidade emocional, que eles tiveram sim. Eu não vou deixar isso de lado por conta de apenas focarem apenas na criação dos filhos, os trabalhos, de nos verem bem. Eram pessoas chúcaras, assim, digamos, sabe? Ignorantes, que, cara, não sabia dialogar, não sabia conversar, qualquer coisinha já estava batendo, já estava maltratando. Sim, eu estou expondo isso aqui também, só que ao mesmo tempo com muita gratidão. Hoje, como um homem curado, sarado, mais inteligente emocionalmente, e não usando isso apenas para culpar. Jamais vou usar isso para culpar, mas estou aqui registrando. Cara, conviver com meu pai foi bem difícil, viu? Conviver com meu pai, extremamente difícil. Muito impaciente, agressivo, já batia na gente por qualquer coisa, não tinha paciência para explicar, não tinha paciência para educar, não tinha paciência para para ser paciente como pai mesmo. Mesmo tendo feito o papel dele, mesmo a minha mãe sendo uma extraordinária mãe, sabe, comida sempre em dia, roupa sempre lavada, casa organizada. Minha mãe já trabalhava também, tinha muitas coisas para fazer, mas não foi fácil, cara. Pô, não foi fácil mesmo. Eu e meus irmãos apanhamos bastante, cara. Foi uma infância ali, um crescimento bem difícil, não foi fácil. Pais abusivos, mas principalmente assim o meu pai. A gente apanhava muito, cara. Apanhava por sem motivo mesmo. Durante alguns anos os meus pais eles tiveram dificuldades com álcool, com bebidas, com cigarro. Eles fumavam muito dentro de casa. E não eram bons exemplos dentro de casa. Sabe, nessa parte assim. Porque, basicamente, se a gente reclamava se eles estavam fumando dentro de casa, a gente quase que apanhava. E, irmão, o cigarro, mesmo para quem está fumando, quem está do lado, acaba sendo contaminado por conta disso. E nós éramos crianças, então eu e meus irmãos crescemos em um lar onde fumaça de cigarro interferia na gente, cara. Não era legal. Sabe, tinha churrascos em casa e tinha bebida, e quando tem bebida você sabe que já começa a reinar a desgraça. Meus pais, eles brigavam, cara, tinha muita violência, bebida, cigarro, então foi muito conturbado, cara, em muitas coisas. Meu Deus, cara, meu pai descia a mão na minha mãe, era droga, não essas drogas pesadas, mas eu já considero bebida e cigarro como droga. Pra mim é droga. Se danifica a sua saúde, se danifica o seu psicológico, se danifica o seu emocional, pra mim é droga. É droga do mesmo jeito, porque interfere no estado emocional daquela pessoa, oscila os humores daquela pessoa, então é uma droga. Tudo aquilo que interfere, mexe no seu humor, sabe? Você passa a ser mais agressivo, os seus humores começam a ficar mais oscilantes, é uma droga, cara, porque mexe no seu sistema nervoso central. E eu e meus irmãos, a gente convivia com isso. O meu pai, assim, ele trabalhava, depois ele voltava horas de noite de casa. Depois chegava em casa, batia na minha mãe, quebrava as coisas, batia na gente. E a gente era criança, cara. Então aconteceu muitas dessas coisas. Não foi fácil. Eu vejo os impactos disso. E hoje eu busco tratar isso, cara, resolvendo. Irmão, não faço terapia, não vou em psicólogo, psiquiatra, não tomo remédio, nada. Eu também criei essa parte que muitas das coisas eu consigo resolver sozinho, entende? Trabalhando, me analisando, eu consigo tratar isso muito melhor, ok? É uma das maneiras que eu penso. Porque se você acaba sendo refém de medicamentos, você acaba não se tratando. E eu creio que a gente está nessa vida também para a gente sentir coisas, processar coisas, lidar com coisas sozinhas. Mas, cara, aconteceu tanta coisa na minha infância que, olha, porra, eu e meus irmãos, a gente passou maus bocados. Hoje eu vejo os impactos disso, como acontece na minha vida. Eu vejo os impactos que aconteceu na vida das minhas irmãs. Eu vejo os impactos que acontecem na vida dos meus irmãos. Porque de saudável, assim, dessa parte emocional, de criação ali, irmão, foi totalmente tóxico, irmão. Totalmente abusivo. Não foi nada legalzinho, que nem a gente vê hoje, esses pais, como a gente vê hoje em dia, educando os filhos emocionalmente, aquela presença de pai, aquela presença de mãe, aquela família margarina, aquela coisa. Não foi nada disso, cara.
Só em relação dessa parte assim da nossa criação, que a gente teve contato com natureza, a gente podia brincar, a gente podia se sujar, irmão, nossos pais não estavam nem aí porque deixava. Isso foi excelente, foi extraordinário, a gente podia comer de tudo, sabe? A gente tinha muito acesso para comer bem, comer de forma saudável. Essa parte assim do crescimento da criança, pô, foi extraordinário, cara. Nossa, foi muito bom, disso não tem o que dizer. Mas eu vejo os impactos que teve em relação da criação com meus pais, cara. Crescer com meu pai, crescer com a minha mãe, meio chucrona também. Ambos bebiam, ambos fumavam, ambos se estapeavam, ambos brigavam. Eu cresci num ambiente com muita violência dentro de casa. E isso começou a se repercutir também entre eu e meus irmãos. Cara, eu e meus irmãos, a gente se pegava no soco, irmão. Minhas irmãs também brigavam também, eu não pude presenciar algumas coisas, mas eu sabia o que acontecia. Eu e meus irmãos, por conta, os filhos, eles observam os pais. Os filhos são os reflexos do pai e da mãe. E depois eu percebi, cara, que eu também fui crescendo agressivo. Eu e meus irmãos, a gente foi crescendo agressivo uns com os outros. Irmão, a gente se pegava no soco. Beleza, tinha aquela amizade, tinha aquela coisa entre irmãos, mas não tinha respeito, era muito xingamento, era muita ofensa. Irmão, de saudável não tinha nada. E hoje eu consigo compreender do porquê às vezes eu passava tantas horas treinando, até algumas horas fora de casa, porque às vezes quando eu fui crescendo, quando eu fui entendendo algumas coisas, eu tinha mais prazer em estar fora de casa do que ir para casa. Sabe quando algumas pessoas se casam e falam assim, caramba, a pessoa prefere passar mais horas fora de casa do que ir para casa e ficar com a mulher do que ficar com o marido? Era exatamente o que acontecia comigo. Cara, foi complicado. E hoje eu trabalho e trato essas coisas até hoje, porque foram marcas. Assim como acredito que você teve as suas marcas também, coisas que aconteceram na sua vida. Porra, mas não foi... Damn it, bro. It's not easy. Não foi nada fácil, foi bem complicado. E hoje eu busco tratar, cara, hoje eu tô com 27 anos, um homem adulto, maduro, responsável. Eu trabalho, moro sozinho já há vários anos, eu toco a minha vida, eu faço as minhas coisas, mas hoje eu trato essas feridas que aconteceram, não tem como eu negligenciar ela, porque parte do comportamento que eu tenho, das ações, coisas que acontecem na minha vida, que já aconteceram, cara, é um eterno processar. Assim como eu não faço ideia de coisas que meus irmãos eles tratam e lidam até hoje. Hoje eu trouxe bastante coisa de família, cara, bastante coisa, casos de família aqui, né? Mas eu não tenho nenhum problema, porque eu não ligo com essa exposição. Inclusive eu fico bem à vontade. O ato de estar gravando os vídeos pode ser até minha própria terapia. Porque aqui eu vou trabalhando coisas, eu vou me expondo, vou revelando, como um ser humano normal, não tenho nenhum problema com isso. Então eu vou trazer muita coisa aqui falando sobre família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se identificou, você compartilha comigo como que foi o seu crescimento. Como que foi a sua infância? Como foi crescer com seus pais? Como foi crescer com seus irmãos? O que aconteceu? Eu quero saber, eu vou ler seus comentários e, pô, vai ser massa demais. Vai ser muito legal mesmo. Então, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui nesse canal logo vamos estar chegando a 1000 pessoas inscritas que acompanham aqui diariamente as reflexões, os vídeos em horizontal, os vídeos em vertical e vai ser massa demais porque estamos crescendo junto. Estamos chegando em algum lugar, estamos construindo algo juntos. Espero que você tenha gostado. Foi massa demais, eu tô bem aliviado por ter compartilhado isso. Aqui eu trago diversos formatos, diversos vídeos, então você pode maratonar. Tem conteúdo a dar a roda aqui, você pode ficar bem à vontade. Bastante coisa de mentalidade, as reflexões, treinos, dicas, conselho, muito conteúdo de desenvolvimento pessoal voltado com psicologia, que é o que eu amo. O desenvolvimento pessoal, que é o que eu vivo, que é o que eu pratico e que é o que eu busco fazer na minha vida todos os dias também. Seja muito bem-vindo. Então aproveite bastante. Até o próximo vídeo. E até mais. Vista maravilhosa, hein?